Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, e estou de volta, sempre com uma grande expectativa do agir de Deus na nossa vida. Bem-vindos sejam todos, bem-vindos em nome de Jesus. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Você sabe que a Bíblia diz que quando Deus age, ninguém pode impedir. Às vezes você está diante de uma situação que você chama de impossível. Quem sabe? Você está começando esta semana já debaixo de uma vida atormentada, de uma crise violentíssima. Você teve aquele final de semana para esquecer. Você esperava uma grande comunhão de família, acabou numa guerra familiar. Ou então você está começando uma semana com uma montanha diante de você, com um exame médico, onde o médico constata que você tem um tumor, tem um problema grave numa artéria, numa coronária, e você está aí verdadeiramente atormentado, amedrontado, trêmula, dizendo, meu Deus, o que será da minha vida? Deixe-me dizer-lhe uma coisa, Deus é tão fiel, o Senhor Jesus Cristo é tão verdadeiro, tão real, que a Bíblia promete, e o profeta diz que quando Deus age, agindo Deus, quem o impedirá? Ou seja, creia nisto, você não está diante de um programa de televisão, de uma tela de televisão, de um pregador, de um pastor, ou então me ouvindo numa estação de rádio, no satélite. Isto não é coincidência, não é um mero acaso. Isto é um desígnio do Senhor Jesus Cristo. Foi Deus que preparou este momento, porque quando Ele começa a agir, ninguém pode impedir. E Deus não age por meios humanos, por meios da carne, através dos pensamentos do homem. Deus age no sobrenatural, da forma sobrenatural e poderosa que Paulo chegou a dizer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então eu estou certo de que Deus nesta hora, independentemente do que você pensou, do que lhe disseram, dos fatos reais, daquele processo, daquela quebra de empresa, diante das impossibilidades, eu sempre me recordo daquela passagem de Lucas, quando o anjo disse a Maria, Maria, você vai ter um filho. E o nome dele não é você que escolhe, o nome dele é Jesus. Ele é filho do Altíssimo. E Maria disse, mas como eu posso ter um filho? Eu sou uma menina virgem, eu nunca tive contato com homens. Como é que eu vou dizer, como é que é possível? Como é que é possível eu engravidar? E ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, o anjo estava dizendo, Deus age de forma sobrenatural. E talvez você esteja como Maria, como muitas vezes eu estive no passado com Maria, dizendo, mas como é possível? Como é que o casamento vai sair da ruína para um bom casamento? Como é que a empresa sai de um déficit orçamentário tremendo, quase à beira de uma quebra, de uma falência, para uma vida estruturada? Como é que o meu marido vai voltar? Como é que os meus filhos, que estão aí presos na droga, nas anfetaminas, nos Rock in Rios da vida, como é que eles poderão vir e se arrepender, se reconciliar com Deus? Então, Deus é o Deus do impossível. Eu gosto muito
de depender desta palavra. Deus é o Deus do impossível. E nesta hora, Ele está agindo na sua vida. Ele está transformando aquelas situações que são verdadeiras montanhas. Jesus disse, se você crer, se você não duvidar, você vai dizer a esse monte, monte, arreda-te. E diz que o monte se arredará. Deus é o Deus dos impossíveis. Diga isso comigo, por favor. Deus é o Deus dos impossíveis. E na impossibilidade humana é que está a manifestação do poder de Deus. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu digo não posso, não sou capaz, que Deus diz, então eu ajo em seu favor. Creia que Deus está agindo em seu favor, em nome de Jesus. E até o final do nosso programa, você vai dizer, uau, Deus fez realmente algo na minha vida inexplicável. O sobrenatural de Deus. O reino é poderoso, a palavra é poderosa, Jesus é o Todo-Poderoso. Creia, por favor. Nós estamos usando a nossa programação para mergulharmos nas epístolas de Paulo, começamos por Gálatas, porque existe uma palavra para os gentios, o evangelho da incircuncisão, que Deus revelou a Paulo, e o evangelho da circuncisão, que Deus revelou a Pedro para os judeus. Nós não podemos misturar os pactos, nós não podemos misturar as alianças. Você sabe o que é judaizante e o que é gracioso. A Bíblia diz que Deus nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça. Então, é a graça de Deus que o apóstolo Paulo revela à igreja. Ele chamou o meu evangelho, e que agora nós estamos conhecendo pelo estudo verso por verso. Olha como é que diz Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos severamente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós estamos aqui diante de um fato preponderante que você precisa de saber, é importante para que você realmente viva o cristianismo na verdadeira acessão da palavra. Então, Paulo começa por dizer, durante o tempo em que o herdeiro é menor. Qual é o tempo em que o herdeiro é menor? O tempo em que você não tem ou não teve o conhecimento da graça de Deus. É herdeiro, tem direitos, é herdeiro com o crente Abraão, é co-herdeiro com Cristo, mas não tem conhecimento. Então, se sente menor. É por isso que as pessoas, enquanto não conhecem a graça, elas se sentem pequenos, amedrontados, têm medo do diabo, têm medo da vida eterna, porque se sentem desta forma, herdeiros menores. Mas diz que em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então, enquanto não chega o conhecimento da graça de Deus, o cristão vive como um menor e vive conforme a palavra do Senhor diz, em nada difere do escravo. Então, meus amados, quando Paulo fala em escravidão, e depois mais à frente ele disse, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão, ele está deixando claro que a lei, aquilo que é judaizante para o povo que é de origem gentílica, primeiro, deixa uma vida de menor, uma vida incapacitante, e ele diz, sem nada difere do escravo, vive uma vida de escravidão. Ora, como é que uma ovelha de Jesus, como é que um eleito de Deus, um escolhido de Deus, aquele que é a noiva de Cristo, pode viver como um escravo, como um menor, sem autonomia, sem liberdade, sem atitude, sem determinação, quando ele não conhece a revelação da graça de Deus? Eu estou falando neste dia a muitas pessoas que, depois que começaram a dar os seus primeiros passos de fé, por desconhecimento
da sua posição em Cristo e da sua identidade cristã, da obra soberana de Jesus, aquilo que ele conquistou na cruz. Muitas pessoas hoje estão aí, não é só no Rio, no Brasil e no mundo, vivendo como menores. O menor, você sabe, é dependente de alguém. O menor não tem, um filho menor, ele não tem autonomia de vida. Ele depende de alguém. E esse depender de alguém, os crentes fazem isto, é como uma muleta. Às vezes o pastor é a muleta, tudo é pastor, ora por mim, pastor põe a mão em mim, pastor faça, pastor faça. Isto é viver como menor. A Bíblia diz que nós temos asas como águia. Eu não posso ser muleta para a sua vida. Nós não podemos viver de muletinha ou de amuletos como muleta, né? Porque a pessoa que às vezes não conhece a palavra, a plenitude da graça de Deus, ela vive cheio de mesinhas, de amuletos, de escapulários, de óleo, sal, porque ela é menor. Você já viu o que é um menor? O menor é menor, o menor não tem direitos, o menor não, sequer ele é imputada justiça. Quando a pessoa é menor, às vezes ele pratica um crime e não é do menor, ele não é responsável. Então, a lei deixa as pessoas assim, de menor, sem responsabilidade, sem atitude, sem saberem usar a sua fé, e nada diferem do escravo. Tudo é o diabo, o diabo me pegou, o diabo fez, o diabo aconteceu, botou casca de banana, botou casca de melancia, porque ela nada difere de um escravo. O que é um menor? É uma pessoa que não tem responsabilidade ainda perante as atitudes da vida. O que é um escravo? É a pessoa que tem uma vida limitada. Ora, cristianismo não é isto. Cristianismo não é viver como menor ou viver em nada diferente, sendo diferente da escravidão. Escravidão é horrível. Um escravo, no Brasil nós temos às vezes notícias, olha, o dono de uma fazenda tinha lá mão de obra escrava. Sabe o que era a pessoa sendo humilhada, trabalhando a troco de nada, suando o dia inteiro, se esforçando, não tendo recompensas? É assim que muitas vezes as pessoas cristãs vivem, sem recompensas. Em nada são diferentes, ou em nada são contrários à escravidão. Mas foi para a liberdade que Cristo vos libertou, diz a palavra de João. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você, se conhecer a Jesus, diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz, o Filho fica na casa, o escravo não. É por isso que nós temos hoje 15 milhões de cristãos desviados das igrejas. Diz o Instituto IBGE, 15 milhões de pessoas é uma nação desviada das igrejas. Pessoas que nada diferem do menor e que também nada diferem do escravo. Tudo é o diabo, parece que tem uma gaveta e o diabo está lá dentro. Qualquer coisa que lhes aconteça, abre a gaveta e diz, é ele, é o diabo. E o diabo diz, poxa, mas vocês são ou não são filhos do Todo-Poderoso? Vocês têm ou não têm o Evangelho poderoso? Boas novas de grande alegria. O vosso Todo-Poderoso me derrotou ou não derrotou na cruz do Calvário? Porque todos os males vocês dizem que eu sou o culpado. Mais ou menos este é o diálogo na cabeça de muita gente. Então, Paulo disse no versículo 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Quer dizer, uma pessoa que chega à obra de Deus, ela precisa, na realidade, de tutores, os pastores, o rabino, o padre, o bispo, eles são tutores, mas diz que isso até um tempo. Uma pessoa não pode permanecer na obra de Deus 1, 2, 10, 20, 30 anos como menor e em nada sendo diferente do escravo. Você é cabeça, você não é cauda. Você tem que estar por cima, não pode estar por baixo. Você não pode andar de muletinha na obra de Deus. Eu não quero, nunca quis ser muleta para ninguém. Eu quero que o povo do meu ministério, as pessoas que seguem o meu apostolado, sejam pessoas com autonomia de voo, com asas de águia, que correm, que não se cansam. Ele disse, olha,
está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Mas, assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, Paulo deixa claro aqui que há um tempo predeterminado por Deus em que a pessoa precisa de um tutor, de um curador. Ele está se lembrando de como eram lá em Roma, né? Os filhos das autoridades, os filhos dos senadores, os filhos dos governantes, que tinham tutores que os preparavam para a vida. Mas chega uma hora e disseram, seu filho está pronto, ele tem autonomia de voo, ele pode governar a sua vida. Assim ele faz esta comparação. E ele diz, olha, há um tempo em que realmente há tutores e curadores. A pessoa se sente menor e nada difere do escravo. Paulo disse isto aos coríntios. Paulo diz aos coríntios, olha, eu não vos pude falar como adultos, mas vocês são crianças, leite vos dei de beber. Então ele disse que há uma hora que a pessoa precisa de cortar o cordão umbilical entre a criancice e a maturidade, deixar isto para trás. É muito importante, Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu cheguei à vida adulta, eu deixei as coisas próprias de menino. Então Paulo está dizendo, há um momento de maturidade. E qual é o momento de maturidade na vida de um cristão? Quando ele diz, o tempo do tutor, do curador, o tempo da lei, me deixa menor e nada diferente do escravo. Mas quando eu sou liberto da lei, aí eu passo a viver como um cidadão cristão livre. Cabeça, não cauda, estando por cima e nunca por baixo. Então ele diz aqui, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, a lei deixa as pessoas menores. A lei deixa as pessoas escravas. A lei deixa as pessoas sempre precisando do curador e do tutor. A graça liberta da lei. A graça rompe, tira a muletinha, tira, sabe, os joguetes da obra de Deus, tira os jejunzinhos, tira as vigílias, tira essa coisa carnal da vida espiritual. Não é. Você não pode viver uma vida espiritual com carne. Jesus disse isso. Jesus disse, a carne para nada aproveita. O Espírito é que dá vida. É verdade que nós temos no nosso corpo terrenal, mas também temos a imagem do celestial. O terrenal é este corpo aqui que se corrompe, mas dentro de nós há uma excelência de um poder. Então, graças a Deus, que durante muito tempo eu não entendia isto e vivia como um escravo. Era pastor, era cristão, mas em nada diferia de um menor, de um escravo. Não havia nada diferente. Mas no dia em que os olhos espirituais me foram iluminados, o dia em que Deus arrancou as escamas e arrancou os véus do meu coração, aí eu pude sair das mãos dos curadores, dos tutores, e fui resgatado da lei para viver a plenitude de Jesus Cristo. Hoje, eu lhe digo, e isto começou em 1986, eu me recordo que eu estava estudando com o meu professor William Van Dyck, lá em Petrópolis, e ele me disse, Miguel, salvação se perde. E eu disse, bom, a tradição diz que sim, que salvação se perde. Ele disse, você é menor, você é escravo, você é servo da lei, você está escravizado pela lei. E ele disse, salvação não se perde. E começou-me a mostrar o pacto de melhores e superiores promessas. Naquele momento, eu entendi que eu não precisava mais de um tutor ou de um curador para cuidar da minha vida. Ou seja, eu não precisava mais de uma muleta, eu não precisava mais de pedir orações aos outros. Eu podia, ao deixar de ser menor, viver uma vida madura e adulta espiritual. Foi este meu grande professor William Van Dyck quem trouxe essa percepção ao meu coração e disse, você é um homem de Deus, você é por cabeça, você é vencedor, você não precisa de curadores e tutores, você pode correr a sua carreira,
Você pode guardar a sua fé, combater o bom combate, porque é você e Deus. Nunca mais eu precisei de voltar à escravidão da lei. Eu sou livre e por isso Deus me dá a chance de estar aqui para libertar muitas vidas que não vão precisar mais do tutor, do curador, da vida de menor e nada diferente da vida de um escravo, para serem senhores da sua vida, reis e sacerdotes, diz a palavra do Senhor, reino e sacerdócio, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita. Isto é a nossa identidade, esta é a nossa posição. Um Espírito com Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus. Passaram-se 20 minutos de programação. Eu quero engrandecer a Deus, porque hoje à noite nós vamos ter uma grande manifestação do poder de Deus no ministério de oração da igreja. Bispo André, Bispa Cristiane, um time de bispos e pastores, todas as segundas-feiras, chamam à existência as coisas que não existem. Tem sido algo muito gracioso. Temos visto Deus agir no nosso ministério e você não pode ficar de fora. Esta noite poderá ser um grande divisor de águas. Esta noite você poderá esmagar a cabeça da serpente, da áspide que tem te atormentado, que tem te incapacitado, que tem feito de você uma vida de menor, uma pessoa escrava da lei, ou escrava da religião, escrava da idolatria, escrava do romanismo, escrava de Roma. Você não tem que ser um escravo. A Bíblia diz que Ele nos libertou dessa escravidão da lei para gerar em nós a plenitude da graça do Senhor. Hoje à noite, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles. Noite de manifestação poderosa de Deus em nosso ministério. 7h30 da noite. Nós temos um telefone, 30 17 90 90. Ligue para nós. Amanhã temos escola bíblica, 10 horas da manhã aqui com o Bispo Daniel. Estamos terminando o nosso programa e eu queria deixar-lhe um desafio. E como eu tenho dado por Deus uma credibilidade pública, eu quero lhe fazer um convite. Ajude-me, por favor, com a sua contribuição a manter este programa no ar. Nós precisamos de pessoas que digam: apóstolo, eu entendo a sua função e a sua missão de ser um libertador, um teólogo reformista, e eu quero investir a minha vida colaborando com este programa. Ligue para nós, 30 17 90 90. Nós temos carnês de R$1 por dia, R$30 por mês. Nós precisamos de manter este programa. Este programa é caro, é difícil, e nós precisamos da ajuda de todos, do investimento de todos. Não é dar, eu não gosto dessa expressão, eu dou para Deus. Não, eu invisto na obra para colher de Deus. Sempre a semente tem que ir à frente da colheita. Se não há sementeira, não há colheita. Deus tem algo poderoso como recompensa da tua colaboração e investimento nesta igreja. Muito obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, dá o seu suporte para as mídias. Obrigado à família Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, proprietários do Turbomil, mercado em Vila Emil Mesquita, que são coluna e baluarte desta programação. Se você mora na Baixada, por favor, eu lhe digo, compre no Turbomil. Você sabe porque é de lá que vem a bênção para esta programação às segundas-feiras. Nós precisamos que você honre a palavra do servo do Senhor. Amém? Estamos então terminando o nosso programa. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, do povo da Igreja Cristo Vive, nossa equipe de televisão, o governo da Igreja Cristo Vive. Nós declaramos que você não é menor, você não é escravo, você foi liberto, a plenitude de Deus é o padrão da sua vida e nunca mais a escravidão da lei, nunca mais foi para a liberdade que Cristo te libertou. Graça e paz e até amanhã.
Participe do 7º Congresso Feminino Chail, dia 28 de outubro, das 9 da manhã às 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana Ferreira, bispa Ana Caroline e toda a equipe. 7º Congresso Feminino Chail, com o tema Por que não desistir? Inscrições pelo telefone 21 3017 90 90 ou pelo site congressofeminino.com.br. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.